Então, meu bom dia a todos os policiais, militares, bombeiros militares, pensionistas e a família militar de uma forma geral. O escalonamento vertical hoje está sendo um tema muito debatido e, graças a Deus, está sendo bem recepcionado pelos companheiros e companheiras e por algumas entidades de classe que ainda tem entidade de classe que não percebeu a importância do escalonamento vertical. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: é possível? Sim. O escalonamento vertical que foi extinto em 2001 estava previsto na Lei 11.866 de 92. É o mais perfeito que tem. Se você modular o escalonamento por percentual, como é na história, vamos aqui no direito do costume, né? Costumeiramente nós fazemos por percentual. Mas tem outras formas de se fazer o escalonamento. Foi feito em 2006 um escalonamento de subsídio. Só que tinha que ser revisto em 2012. Não foi revisto. E aí criou uma lacuna entre postos e graduações. Por que que ele é possível? Porque ele está na LOB, na Lei de Organização Básica das Polícias Militares e Corpo de Bombeiro Militar. Então, obedecendo o princípio da segurança jurídica e da simetria, o governo do Estado tem que sim regulamentar. Agora, precisamos conquistar o governo do Estado de Goiás para que ele faça essa regulamentação na íntegra, integralmente, nada de partilhamento, nada de fatiamento, isso não existe. Aí vai criar uma insegurança jurídica e o Estado se complica. Como pode ser o escalonamento? Tem várias modalidades. Eu mesmo defendo uma ideia, é o seguinte: pega o escalonamento que foi extinto em 2001, que já divulguei uma tabela a respeito disso aqui, onde um soldado sai de 7 mil e pouco para 10 mil e pouco, né? E já estou até divulgando aí que nós somos o melhor salário. Não, aí a partir daqui, com o escalonamento, nós seremos o melhor salário do Brasil mesmo. E esse escalonamento vai dar um impacto. Esse impacto, você faz o impacto das databases a database atrasada e atual. Diminui o impacto do escalonamento, do impacto das databases, e o restante você negocia com o governo. O governo te dá um bônus bom, corrige o distanciamento entre o soldado, o primeiro-tenente até o capitão, porque tá difícil aí, e eu vou explicar por quê dessa situação. E aí você vai fazer o quê? O restante, aí você parcela. Nós tivemos esse parcelamento por várias vezes. Aqui mesmo tem uma tabela que foi parcelado no governo Marcondes, no governo Cidinho, viu? Então o governador parcelou agora a database de 5,93, então ele tem como parcelar. Então é melhor positivar em lei esse parcelamento do que a gente ficar negociando sem ter uma segurança jurídica perfeita. Dessa diferença do impacto, aí vem o parcelamento. Não custa nada o governador fazer. Agora mesmo ele deu aí 70 milhões de reais de abono fardamento para os colégios militares. E assim ele vai indo. O governador ele tem que ser convencido dessa história toda. Quais as vantagens de se implantar o escalonamento vertical? Corrigir os distanciamentos do subsídio entre o soldado até o tenente-coronel. Todo mundo vai ter uma querelinha. Por que eu falo que corrigir? Porque nós temos o teto constitucional, que é 90,25 do ministro do Supremo Tribunal. Hoje, você pegar, nós vamos fazer um podcast sobre os coronéis de P20, hoje, esse ano, é R$ 44,0852 centavos. O teto para fins do servidor público do Estado, que nós conquistamos isso aí em 2008, né? Conquistamos, que nós estávamos fora, é R$ 39.971,76. R$ 39.971,76. Já pensou se você tivesse no teto do governador 27 mil? Aí nós estávamos fritos, né? Na água, né? Nem na gordura. Então a primeira vantagem é a correção na escala hierárquica, na escala do subsídio.
A segunda, diminuir o distanciamento do primeiro-tenente para o capitão. Que daqui a pouco ele já está passando do soldado. Já está passando do subsídio do soldado. E isso é que está me preocupando como técnico. Cara que ficou 15 anos na diretoria de finanças fazendo conta, mas os demais companheiros lá. Qual é o importante você saber? O governo, com impacto, ele retira, fica para ele, no mínimo 33%. E no máximo 45%. Porque toda vez que ele te dá um salário, o soldado ganha 7.419,36. De cara, o governo retira dele, com imposto de renda, previdência e o IPASO, 33% a 39%. Agora, tem algumas particularidades. Aquele que é isento de imposto de renda no caso dos veteranos, doente, que já está quase morrendo, os pensionistas e tudo. Então, nós não vamos aqui misturar as coisas. Só estamos dizendo que o governo te dá 100, tira 33% a 45%. O governo ganha com isso. Quanto mais aumento ele der, mais arrecadação ele vai ter no Fundo de Previdência, no Imposto de Renda e no IPASO. O IPASO tem um limite, né, máximo, mas ele ganha com isso. O teto de Goiás hoje, que eu já falei, é 39.971,76. Não é o teto do governador, é o teto do ministro do Supremo Tribunal, 90,25. É para todo servidor do Estado que ganha isso aí. A maioria é o fisco, primeiro lugar o fisco, em segundo lugar a PM, aí vem a Polícia Civil e outros órgãos aí. Então, por que eu peço aos companheiros policiais militares da ativa e veteranos e pensionistas, que busquem o apoio das suas entidades, que elas falem a mesma língua, não fique com picuinhas, com briguinha, com ciumeira, que isso não resolve nada. Não resolve nada. E outra coisa, nós temos que pedir ao governador de uma forma geral, mas aguardar os comandantes gerais, os senhores comandantes gerais, apresentar os seus projetos. Eles vão receber a ordem do governador. Ó, faz isso aqui, ó, elabora isso aqui. Aí os comandantes gerais têm nos chamado e reunido conosco. Isso aí é de grande importância. Desde a época que eu estou na DEFIN, os comandantes gerais trabalham junto com as entidades de classe. Então, parabéns ao Coronel Washington, parabéns ao Coronel André, parabéns ao secretário de Segurança Pública, que esses dias tivemos uma reunião. É claro que eles têm que receber a orientação do governador. Então, eu, como sou parceiro do governador, apoiei o governador e estou carregando esse fardo tão pesado, que está mais pesado do que carregar um jacá nas costas de um jumento lá no Nordeste. Então, eu vou levar pancada, mas vou pedir ao governador, pelo amor de Deus, determine o secretário de Segurança Pública, os comandantes gerais, que faça a regulamentação da lobby urgente, para que possamos implementar o escalonamento vertical e corrigir o salário desses nossos companheiros. A situação não é fácil. Dar somente a database de 3 pontos, ou de 4, ou de 8, ou de 10, ou de 20, não resolve o problema. Vai criar mais problema ainda. Então nós temos que adequar, né, uma situação com a outra e fazer igual fizemos com o doutor Alcides Rodrigues. Sempre eu dou exemplo do doutor Alcides porque eu trabalhei junto. Eu falava com ele quase de 2 em 2 dias. Tenho até hoje uma amizade, né, uma amizade muito forte com ele. Então eu aprendi com o Coronel Zani, com os comandantes gerais e com o doutor Alcides nesse ponto. Então, nem que parcele, mas coloque tudo na lei. Você estando com a lei pronta, os benefícios, os parcelamentos na lei, cria-se uma segurança jurídica e a gente acaba com esse disse-me-disse aí de todo dia a gente ouvir uma coisa. Muito obrigado. Pode confiar que eu vou lutar pessoalmente e estou lutando, estou buscando aqueles que têm influência junto ao governo para que isso aconteça. É claro que eu devo obediência aos senhores comandantes gerais para que reúnem com as entidades, mas enquanto isso a gente vai fomentando essas ideias, discutindo essas ideias. Ok? Um grande abraço, escalonamento vertical com database e parcelamento urgente. O governo é que vai decidir. O impacto é grande,
não é pequeno, por isso é que eu falo em parcelamento. Nem que se parcele, mas que se conceda justiça para os nossos companheiros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar e pensionistas.